A gente está com uma pauta extensa, eu vou reduzi-la aqui justamente para que você possa extrair o melhor daquilo que eu já tinha selecionado para esse programa, tá? Quem faz sou eu mesmo. Então aqui eu quero que você entenda o seguinte. Eu escrevi esse artigo já há alguns meses e ele é providencial. Abre, por favor, na tela. Expande. Vocês estão vendo o mapa, peraí, só um segundo. Vocês estão vendo o mapa ali da região norte, vai lá do Amapá, passa pelo Pará, vem descendo. Isso vai até Rio Grande do Norte, vai até o Piauí, tá? Essa zona que vocês estão vendo aí, os amarelinhos são ali os poços, tal, as zonas de exploração e tal. Aí você tem a Amazônia Azul, tá? Tem todo um território subaquático aí que é nosso, tá? Tem nosso, aí tem até as profundidades ali. Eu recomendo que depois vocês leiam esse artigo, vão lá no detalhe. Esse artigo está com links internos, hiperlinks, está no site, claudiodantas.com.br. E aí, o que acontece com esse mapa? Agora vamos ler o artigo. Olha só, se depender dos técnicos do IBAMA, a Petrobras não poderá explorar a reserva do pré-sal na margem equatorial. Isso aqui foi antes, eu escrevi isso em outubro de 2024. Antes, para vocês verem há quanto tempo está rodando essa história. O IBAMA, inclusive, só agora, na semana passada, é que deu o aval para... Não, volta para lá. É que deu o aval para pesquisa, tá? Não é exploração ainda, é pesquisa. A Folha veio com um parecer obtido indicando justamente o plano de proteção e atendimento à fauna, apresentado pela companhia, não passou no crivo dos ambientalistas. Isso aconteceu no mesmo momento em que o próprio Agostinho, o Rodrigo Agostinho, vinha avaliando que as coisas estavam avançando, tá? Então tá lá. Para o jornal, trata-se de uma decisão pouco comum no órgão, tá? Por contrariar a opinião unânime de mais de 2 dezenas de analistas ambientais. Então, um parecer indica que o plano de proteção e atendimento à fauna apresentado pela companhia não passou no crivo dos ambientalistas, tá? Que recomendaram o arquivamento do processo e encerramento das discussões. Só que aí o Agostinho avaliou que houve avanços na tratativa e decidiu manter o processo ativo, pedindo mais informações à estatal. A Folha achou a decisão do Agostinho errada e incomum. Então, pela Folha, era caso encerrado, não tem exploração de petróleo mais na margem equatorial. Mas vamos lá. Aí diz aqui a matéria: não foi apresentada alternativa viável que mitigue satisfatoriamente a perda de biodiversidade no caso de um acidente com vazamento de óleo. Bom, para mim, pouco comum é uma opinião unânime de mais de 2 dezenas de analistas ambientais. É disso que se trata. Como dizia Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. E quem pensa com a unanimidade não precisa pensar. Burro também é quem toma decisões com base em hipóteses pouco prováveis e que ignora o histórico de operação profissional da Petrobras, como citou aqui a Júlia Lucia. A Petrobras detém a tecnologia mais moderna do mundo para exploração em águas profundas. Pode ver lá na Bacia de Santos quantos acidentes aconteceram. O último acidente reportado de vazamento de petróleo foi em 2012. Então, o Marina Silva e IBAMA, se eu fosse um senador, eu pediria na hora: me dê os dados que vocês estão utilizando para dizer que o risco de exploração é alto. Porque vocês precisam apresentar. Precisa dizer, a Petrobras não tem condição de garantir segurança. Olha só, a Petrobras está vazando petróleo na costa inteira. Lá no Rio de Janeiro está tudo tomado. Não tem nem Angra, não tem nem golfinho. Matou tudo. Aquela baleia que o Bolsonaro estava lá cutucando também fugiu. Vocês são uma vergonha. Vocês tratam o debate público com amadorismo. E vocês tratam as pessoas, os eleitores, os pagadores de impostos. Me pediram para segurar minha onda aqui. Não foi no ponto não, porque eu não tenho. Mas meu irmão me ligou um dia desse e falou: Cláudio, você... Aí a minha cunhada falou assim: não, fala mesmo. É o seguinte, é porque tem coisa que ferve o meu sangue. E eu fico absolutamente indignado não só com a hipocrisia, mas com a desonestidade intelectual dessa turma. Porque trata você, que está assistindo,
e que banca esse negócio, trata você como um idiota, como um otário, como um animal, um burro, uma vaquinha de presépio. Eu quero saber de política pública, eu quero que apresente os dados, eu quero que apresente levantamento, eu quero que apresente pesquisa. Eu quero ver o que tem, viu, senadores? Na próxima, pede. A Marina, é contra? É contra por quê? Porque eu milito nessa... Eu não quero saber o que você milita, eu quero saber quantos acidentes a Petrobras teve nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, qual foi a incidência, o que veio de ação, de mitigação dos riscos de um acidente. É disso que se trata. Petrobras é uma empresa mista, com ações na bolsa aberta, lá fora também. Vocês acham mesmo que ela vai dar isso aqui de espaço para acontecer um acidente? Para ela tomar uma derrubada de valuation na bolsa? Vocês estão brincando com as pessoas? Volta lá. Só um segundo, Ari. É que eu preciso dessa informação para a gente debater. Abre aí. Vamos lá. Burro também é quem ignora o potencial econômico trilionário da exploração de petróleo na foz do Amazonas, onde a Guiana já trabalha há quase uma década sem registro de acidentes. Aliás, um acidente por lá também afetará o Brasil e sem a presença da Petrobras e do Estado brasileiro. Só nos restará chorar o petróleo derramado pelo vizinho e o não explorado por nós. Afinal, será apenas uma grande coincidência o vazamento desse parecer técnico do IBAMA logo após a denúncia feita no meu talk show aqui pelo senador Lucas Barreto, sobre a tentativa de se criar uma unidade de conservação na costa brasileira do Amapá ao Piauí, justamente para proibir a exploração de seus recursos naturais. Como bem me disse o Aldo Rebelo, que esteve aqui conosco anteontem e que já tinha comigo lá no ano passado, o Brasil há tempos vem sendo sabotado por forças internacionais que, sob diferentes argumentos, travam seu potencial econômico, o maior do planeta. Para ele impedir a prospecção para fins de exploração, considerando a necessidade de desenvolvimento da região e de sua população, é um verdadeiro crime. A região mais rica do planeta é a Amazônia. A maior fronteira mineral do mundo é a Amazônia. A maior biodiversidade do mundo está na Amazônia. A maior reserva de água doce do mundo está na Amazônia. A maior fronteira agropecuária do mundo é a Amazônia. E onde está a população mais pobre do Brasil, senhoras e senhores? O maior índice de mortalidade de analfabetismo na Amazônia. Burrice mesmo é achar que a agenda ambiental brasileira é conduzida por gente inocente. Espero que o presidente do IBAMA seja mais inteligente e tenha mais amor ao país do que seus técnicos e de que sua ministra, Ari Alcântara. Fez toda a razão. Sabe há quanto tempo se fala nisso? Tem um livro de criança, O Poço do Visconde. Poço do Visconde? Monteiro Lobato. Do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Por quê? Que a agenda woke proibiu. É lógico. Sabe que tem o seguinte, qual era a luta do Monteiro Lobato? É que vieram aqui examinar o Brasil e disseram, geólogos, disseram que no Brasil não existia petróleo. Não tinha petróleo no Brasil. Como não tem petróleo? Não tem petróleo no Brasil. Pesquisar petróleo no Brasil é bobagem. Isto é tratado pelo Lobato no Poço do Visconde, ainda na história, daquele início da história da formação da Petrobras. Eu também estava com o SIGIAC, o EC, quando se começou a perfurar offshore em Campos. Também não tinha petróleo. Depois eu ouvi do pré-sal naquela região, sabe quem começou a levantar a questão do pré-sal? A Paulo e Petro. Mas nós temos muito mais petróleo. Se nós formos para o sul, tem a Bacia de Pelotas, que tem contrapartida na África. Todo o Atlântico, a começar pelas Malvinas, é uma fonte imensa de petróleo. Por que os ingleses saíram, se abalaram lá da Inglaterra para vir dar uma surra em meia dúzia de generais argentinos? Por causa do petróleo das Malvinas. Então, essa questão do petróleo aqui, ela é tida como uma reserva estratégica a ser mantida, escondida, à disposição de determinadas pessoas. Quem começou isso? Um sujeito genial. Rockefeller. Hoje a ExxonMobil e a Chevron são concorrentes, mas são originárias do mesmo ramo. O petróleo criou toda essa questão do Oriente Médio, porque quando Churchill transformou a marinha inglesa de energia de carvão para petróleo. Eu já vi, petróleo vai acabar em 10 anos, não tem mais petróleo. Qualquer geólogo dizia assim, é impossível, não tem como acabar. O petróleo é caro, é poluente, olha o CO2. Hoje já começa a não se discutir esse fato. O petróleo ainda é essencial.
E esta costa brasileira, e o Brasil, inclusive, não só costa, é um potencial em petróleo. Mas vamos destruir, vamos fazer? Não, vamos fazer bem feito. Acidentes em petróleo. A quantidade de petróleo que é extraído no Mar do Norte sob condições severíssimas. Qual é a notícia que se tem de acidente? No Golfo do México, qual é a notícia que se tem de acidente? Na Foz do Orinoco, na Venezuela, qual é a notícia que se tem de acidente? Na Bacia de Campos, qual é a notícia que se tem de acidente? Ora, convenhamos, isso é conversa para enganar trouxa. O que nós precisamos no Brasil hoje, para desenvolver, é gerar caixa, dinheiro hoje. O Brasil, a sua população brasileira precisa de dinheiro hoje. Nós não podemos ficar com esse nosso potencial de desenvolvimento, nosso potencial de geração de riqueza escondido à espera que amanhã economicamente seja mais viável para as pessoas que tentam dominar essa questão do petróleo. Só para terminar, por que a Guerra dos 6 Dias? Por que a OPEP? Tudo isso é nada. Isso aqui, e nós estamos brincando? Não, senhores, não vamos ser ingênuos. Não vamos ser ingênuos. Tem muito em jogo, muito em jogo. Graças a Deus, atualmente, nós estamos tendo um jogo aberto nos Estados Unidos. O Trump está fazendo um jogo aberto. E temos que aproveitar isto. O resto é conversa fiada. Essa proteção ambiental é para enganar trouxa. Como disse o Cláudio, perfeito. O potencial que o Brasil tem para se desenvolver e auxiliar o mundo no seu desenvolvimento é muito grande. É muito simples. As maiores potências hoje mundiais são aquelas que exploram suas riquezas. E aquelas que não têm suas riquezas exploram as riquezas dos outros. Eu acho engraçado pra caramba você ter, por exemplo, uma notícia como a que eu tinha separado aqui, o Ministério Público Federal barrando a Petrobras, isso em janeiro agora, antes de, ter de haver essa decisão, dizendo o seguinte: o MPF barra a Petrobras e pede consulta a indígenas e quilombolas. Eu queria saber, o Ministério Público, os procuradores que fizeram essa coisa, essa representação, eu quero saber o seguinte: se vocês consultaram a tribo que está lá do lado da mineradora da Taboca, e mineradora de estanho, a maior do país, que foi vendida, foi passada, sem autorização do Congresso, sem nada. Ela foi repassada para a China, para uma estatal chinesa que vem explorar agora aqui. Aliás, eu recebi vídeos lá da região já de conflito, lá de um indígena atirando em funcionários atirando em indígena. Isso não vem na mídia. E como a gente tem dificuldade de confirmar essas informações, a gente não faz a divulgação imediata. Mas eu não vi ninguém do Ministério Público falando assim: opa, peraí, essa mina aí, ela tem, inclusive essa mina, a piscina de resíduos dessa mina é 10 vezes Brumadinho, 10 vezes Brumadinho. E se ela se romper, e eu não sei se tem fiscalização, não vejo ninguém falando disso, vai lavar aquela região inteira, inclusive essa aldeia que está do lado ali. Do lado, é fronteira. Né, Ministério Público? Então, assim, olha, numa boa, procuradores, promotores, sejam mais responsáveis, sejam mais independentes. Vocês têm que ser independentes, vocês são servidores do Estado, vocês não são servidores da política da ocasião, não. Então, vocês têm que ter responsabilidade no que vocês fazem. Então, se é para questionar, para ouvir indígena e quilombola, eu quero saber se esses quilombolas estão morando lá no meio do mar. Eles estão na margem equatorial, eles vivem em ilhas ali. É uma brincadeira de mau gosto esse negócio. Eu quero saber se vocês vão consultar também lá, porque os chineses estão torando. Estão torando. E, aliás, um recurso nosso, que é fundamental para a China. A China, ela consome 50% de todo o estanho mundial e resolveu vir aqui e se apossar, né? Pagou ali uma merreca para outra empresa mexicana, que era uma empresa privada, só que quem vem explorar agora é um Estado-nação. Muda tudo. E cadê o Congresso? Cadê os senadores? Vamos lá, gente. Vamos trabalhar, Júlia Luci. Eu quero só trazer aqui também uma informação de que na semana passada, após a aprovação dessa etapa de teste
pela Petrobras, houve a divulgação de uma carta de alguns servidores do IBAMA contrários a essa autorização. E realmente, se não tivesse havido uma pressão do presidente do Senado, do próprio presidente da República, essa autorização não teria acontecido. E, de fato, a exploração precisa acontecer com responsabilidade. A gente sabe que o ecossistema ele é todo interligado, mas essa ideia de ultraprotecionismo, ela não é lançada de uma forma inocente, não. Inclusive, faz parte dentro da agenda woke você buscar reduzir o uso, a dependência da energia com base em carvão, né? Porque a ideia é você instalar apenas energia renovável, só que muitas vezes a energia solar, por exemplo, ela não é suficiente para atender a demanda energética. Isso já está sendo observado na Europa, por exemplo, que hoje, em diversos países, há o religamento de energias termoelétricas, ou seja, movidas com base em carvão. Então, a Marina Silva é nitidamente vinculada a essa agenda ambiental de viés woke. Ela tem essa perspectiva, quando ela fala que está aberta ao diálogo, não é isso que a gente observa. Inclusive, ela sempre traz muito essa questão do indígena, né, o povo pobre, sempre como uma justificativa para não se abrirem diálogos e para manterem-se as coisas da forma como estão. E a gente vê os prejuízos que isso traz para o nosso país. A gente já precisa também pontuar aqui que o custo da energia elétrica no Brasil é muito caro, é bastante impactante para o desenvolvimento industrial, já atrapalha, inclusive, a instalação de novas plantas industriais em algumas unidades da federação. Então, não prover energia para o hoje e já projetar o consumo do amanhã é condenar o nosso país a uma situação de ainda mais pobreza. Porque se hoje a gente já tem uma dificuldade de restabelecer o parque industrial brasileiro e de trazer competitividade com outros países, sobretudo com a China, se a gente aumentar o custo da energia elétrica, a gente vai proibir o desenvolvimento econômico, a produção industrial do Brasil. Então, às vezes, quando a gente observa esse relacionamento tão íntimo que hoje o governo lulista promove com o governo chinês, dá a impressão de que é essa realmente a intenção. Quando Lula vai à China e pede ajuda para trazer censura para cá, quando Lula autoriza a exploração de minerais brasileiros, quando ele barra, por exemplo, a utilização de antenas da Starlink para fazer com que antenas chinesas sejam utilizadas no norte do país, a gente tem uma série de peças de um quebra-cabeça que se torna cada vez mais nítido, que é o desfavorecimento da China. Então, o governo Lula hoje está, sim, ao lado do imperialismo chinês. Olha aqui, só volta ali, antes de eu passar para a Carol para a gente encerrar essa rodada, rapidamente, coloca lá o link e o artigo que eu tinha escrito sobre esse negócio da China. É um prato cheio para a oposição, mas a oposição está deixando passar, está deixando a comida esfriar. Baixa aí, olha aí, ó. Justamente, a primeira coisa antes de tudo, tá? Mineradora Taboca, maior produtora de estanho refinado, não urânio. Quando saiu essa notícia, vários blogs, canais começaram a falar: vendemos a mina de urânio para a China. Não era urânio. Quando você começa a divulgar informação errada, isso depõe contra a credibilidade da própria informação e dos canais. Então vamos apurar direitinho. É estanho, tem urânio? Tem associado. Como tem também, tem associado urânio, tem associado o tântalo, né? Tem vários minerais associados. O que importa é o seguinte: eu tinha falado mexicano, porque eu não me lembrava direito aqui, então eu me recorri ao meu próprio artigo para a gente corrigir a informação. Eu estava desde 2008 no controle da peruana na Minsur, tá? Antes ela era da Paranapanema, que o Ari ajudou a fundar. Mas o seguinte, ó, era o quê? Controle privado. Só que agora, quem é que vai explorar? China Non-Ferrous Mining Metal Company, quer dizer, a CNMC, que é uma estatal chinesa, aliás, presente aonde? Aonde que ela está presente? No Irã, na Zâmbia e na República Democrática do Congo, ou seja, atuação inclusive marcada por denúncias de violações ambientais, trabalhistas e até suborno. E eu trago isso tudo no artigo. Lá atrás, lá embaixo no artigo, eu trago de cada coisa. A pesquisa vale a pena vocês lerem. Aí, aquilo que eu acabei de mencionar. A mineradora já foi alvo de várias denúncias da comunidade indígena Waimiri Atroari, uma vez que a mina de Pitinga é vizinha à terra indígena.
em 2021, inclusive, o Ministério Público pediu a suspensão do lançamento de rejeitos que estariam transbordando para os rios devido a... Olha, já tem o risco de estourar essa piscina. Essa barragem lá tem 4 vezes, ela é 4 vezes maior que de Brumadinho, é gigantesca. Só que é o seguinte, essa mineradora só lá possui 8 barragens de operações e 7 desativadas, com 53 milhões de metros cúbicos de resíduos sem manta impermeabilizante. Então, assim, sinto muito, senhores. Olha, Marina, se você estivesse fazendo seu trabalho decente, você estava pousando de helicóptero lá, nessa mina. Você estava exigindo que o Congresso convocasse os donos, você estava pedindo para suspender essa compra, para fazer uma discussão séria, porque não adianta essa conversa, agora eu vou colocar isso no colo da nossa querida Carol Esponza, essa conversa do liberalismo full, eu tenho uma posição muito clara. Eu acho o seguinte, se isso pertence ao Estado, de 4 em 4 anos, se está mal administrado, você troca o administrador. E quem troca é o dono da mina, que é o brasileiro, né? Quem troca é o titular, né, da cidadania brasileira. Se você passa uma concessão dessa de 30 anos ou até sem contrato nenhum, igual fizeram essa, a peruana vai lá e vende para a chinesa. E aí? Tem controle nenhum. Os caras vão explorar aquilo até secar e a gente, vão fazer... Tem quanto? 8 piscinas, 8 barragens? Daqui a pouco serão 80, porque os chineses, quando vêm, eles vêm mesmo, eles vêm e exploram com uma eficácia, eles têm máquinas muito mais pesadas e fortes do que qualquer outro. Carol. Tem um detalhe aí, Cláudio. Que é deixa só ela responder, Ari. Segura aí. Cláudio, na verdade, eu estava olhando aqui, antes de eu entrar para a política, eu trabalhei numa PPP aqui no estado do Rio de Janeiro e a gente ficou parado 4 anos no licenciamento ambiental. Então, são regras que eu conheço bastante, assim, só para trazer uns exemplos para as pessoas entenderem o nível do surrealismo que isso acontece. Tem na Constituição Estadual do Rio de Janeiro um artigo que fala que qualquer lugar que seja pousio de animal silvestre, você não pode construir nada. Isso significa que se um passarinho for lá e fizer um ninho, é considerado pousio, então você não pode construir. Então, assim, na prática, se você for seguir a legislação ambiental ao pé da letra, você não pode construir em absolutamente nenhuma árvore, nenhum terreno que tenha uma árvore no estado do Rio de Janeiro. Esse terreno em específico, a gente precisou fazer um estudo ambiental sobre o tal do peixe-nuvem, que é um peixe que coloca uma lava na seca e quando chove dá uma poça d'água e os peixes aparecem, porque as lavas ficam ali durante meses, às vezes anos. Vocês não fazem ideia da dificuldade. Só tem 4 especialistas no Brasil que falam sobre isso. A gente teve que trazer especialistas, só que são 6 meses de estudo, de atraso, de obra, assim. Eu estava até pesquisando aqui, tem algum rodoanel grande, assim, um licenciamento ambiental no Brasil, que tem um caso clássico, que tinha uma perereca na região e também parou durante muito tempo, até que se estudasse ali a rota que o sapo faz. Muitas vezes você tem que mudar o traçado da rodovia para passar. Então, esse é o nível da nossa legislação ambiental e quanto isso é engessado. E aí, eu estava vendo exatamente aqui o nível do que está acontecendo na Amazônia. Você precisa fazer uma avaliação ambiental da área sedimentar na bacia do Foz do Amazonas. Só que isso foi feito antes da Petrobras comprar esse lote, que foi em 2013, a gente está em 2025. Um licenciamento ambiental no IBAMA, às vezes, demora mais de 10 anos. E várias das regras que estão aqui, eu estou lendo, foram estipuladas fora da legislação ambiental. O IBAMA simplesmente coloca exigências adicionais que não estão na lei, né? O IBAMA é vinculado diretamente à ministra Marina Silva. Então, é o que a gente vê no Brasil. Você vai criando regras inúteis que não estão previstas no nosso ordenamento para dificultar as coisas. Então, o que a gente está falando aqui é de segurança jurídica e de um processo que, se o Ministério quiser, sim, ele torna absolutamente impossível que essa licença faça. E aí fica o questionamento: quem é que tem dinheiro, quem é que tem vontade de investir no Brasil com esse nível de detalhe da legislação ambiental? É um custo que você gasta de estudos, esses estudos são caríssimos, demoram 10 anos, para no final das contas você decidir que tem uma perereca que vai passar por ali e que você não pode mais fazer o empreendimento.